Bom, boa tarde todos e todas. Meu nome é Felipe, eu sou militante da Organização Anarquista Socialismo Libertário, que faz parte da Coordenação Anarquista Brasileira. E hoje a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre a plataforma, né? A gente vai dar um enfoque histórico e depois discutir questões relativas ao seu desdobramento, mas nesse primeiro momento aqui eu vou expor um pouco de onde sai a plataforma, quais são as suas grandes ideias e quais foram os debates em torno dela quando ela foi publicada, né? E o nosso intuito é justamente fazer referência a essa nova tradução que foi publicada da plataforma, né, diretamente do russo, e que tem outros textos complementares aí para uma discussão que a gente acha importante no Brasil contemporâneo, né? Gostaria de agradecer formalmente o convite, né, e a presença de todos e todas. E começo falando que para entender a plataforma é importante entender o contexto de onde ela saiu, né? A plataforma organizacional, né, ela foi publicada em 1926 por russos, né, que estavam exilados na França e que participavam de uma revista, né, chamada Dielo Truda. E a plataforma vai ser uma proposta, né, que vai refletir um pouco a leitura desse grupo sobre o anarquismo nesse processo aí do final dos anos 1910 e a primeira metade dos anos 1920, né? E, portanto, a referência fundamental desse documento é o processo da Revolução Russa, né? Os autores da plataforma, em especial Néstor Makhno, tem uma participação importantíssima na Revolução Russa, né? Como vocês sabem, o anarquismo ele foi uma força importante na Revolução Russa, né? Num primeiro momento, né? Antes ainda da Revolução de 1917, na região do oeste e do sul da Rússia, chegando ali na fronteira com a Polônia, com a Ucrânia, e depois entrando aí para o que vão ser os grandes centros da Rússia, Moscou e São Petersburgo, depois Petrogrado, né? Os anarquistas têm uma participação significativa nesse centro e também na Ucrânia por meio de um fenômeno importante do campesinato chamado de Makhnovitina, cujo um dos autores da plataforma, o Néstor Makhno, vai ser o seu personagem mais importante, né, atuando como comandante militar, né, dessa iniciativa, né. Basicamente, o anarquismo tem uma certa influência, né, não só na Rússia, a partir de 1905, né, mas em específico no contexto de 1917, e o que vai acontecer de 1917 até 1921 é um processo conflitivo, né, muito significativo, em que os anarquistas vão combater, né, num primeiro momento, os brancos, num segundo momento, no território que foi cedido, né, a partir do acordo de Brest-Litovsk contra, né, o exército austro-húngaro, alemão, né, e num terceiro momento contra os próprios bolcheviques. De maneira muito sintética, né, a gente pode dizer que na Ucrânia, né, onde não só o Néstor Makhno, mas também o Piotr Archinov, que é uma outra figura importante e que é um dos principais autores da plataforma, vai ter uma participação importante também na comissão de educação do movimento, né. Na Ucrânia, né, se forma ainda em 1918, o Exército Insurrecional Revolucionário da Ucrânia, que vai dar combate aos brancos e aos alemães, e que vai promover em 1919 uma socialização muito significativa na região de Guliái-Polé, que era o centro da Makhnovitina. Esse movimento ele vai ter uma relação de aliança com os bolcheviques no contexto da Guerra Civil, e também de traição dessas alianças por parte dos bolcheviques, e isso vai acontecer em duas circunstâncias, né? Em março de 19, em outubro de 1920, os makhnovistas, né, os
membros do Exército Insurrecional na Ucrânia se aliam com os bolcheviques para o combate aos brancos, né? E esse acordo ele é traído as duas vezes pelos bolcheviques, que finalmente, em novembro de 1920, eles vão armar uma emboscada para Makhnovitina, vão trazer membros do exército aí de outras regiões para que não pudessem se comunicar com os makhnovistas e, portanto, serem seduzidos pelas suas próprias ideias, e vão fuzilar, né, a maioria dos seus membros, e alguns desses membros vão conseguir, ou vão ser presos, ou vão se exilar, e parte desses exilados, né, vai passar pela Alemanha ou por outros países, e todos eles vão acabar chegando na França nos anos 20. Né. Eles vão fundar, então, essa revista, né, Dielo Trudar, mais ou menos Causa Operária em português, com o objetivo de discutir o anarquismo e discutir um programa para os anarquistas, não só na Rússia, mas em outros lugares do mundo. Né. E a plataforma ela vai ser publicada no ano de 1926, com basicamente duas ideias. Né? Então, se a gente tivesse que resumir de maneira muito geral, o que é a plataforma? A plataforma é um documento que, por um lado, traz uma reflexão crítica do próprio anarquismo e, por um outro lado, faz uma reflexão propositiva. Né? A ideia que está por trás aqui é muito interessante porque os membros, né, desse grupo de exilados anarquistas russos na França, eles vão dizer o seguinte, né? A interpretação do porquê perdemos a Revolução Russa, né, e não precisa nem dizer que os anarquistas vão entender que o processo da Revolução Russa é um processo de ascensão do Partido Comunista, substituindo, né, uma antiga classe dominante e aos poucos, né, se colocando ele próprio, né, ainda que falasse em nome dos trabalhadores, como uma nova classe dominante, e a dominação trocando de forma, né, mas continuando de maneira muito dura sobre os trabalhadores e os camponeses. O que os autores da plataforma vão colocar é que não bastava entender a perda da Revolução Russa como simplesmente algo que foi culpa de adversários e inimigos. Ou seja, a culpa do porquê perdemos a Revolução Russa tinha a ver também com um problema dos próprios anarquistas. Né? Então, o primeiro elemento importante da plataforma é que ela para de culpar somente os outros pelas derrotas anarquistas e passa a uma reflexão autocrítica dizendo, tudo bem, nós tivemos o problema dos exércitos inimigos, dos adversários e que depois se tornaram inimigos, mas e nós? Né? O que nós fizemos de errado, o que nós poderíamos ter feito melhor, onde estavam as nossas fraquezas e tudo isso? E vão tentar responder essa pergunta, né, com um processo de autocrítica que gerou já na sua publicação um certo incômodo no universo libertário. Né? E por um outro lado, eles entendiam que não era possível fazer essa autocrítica sem propor algo para resolver os problemas. Então, um pedaço importante desse documento também é como resolver os problemas que eles mesmos haviam identificado, né, nessa parte de autocrítica do próprio movimento. Né? Então, em grandes linhas, o conteúdo desse documento, em primeiro lugar, ele faz uma releitura do anarquismo, reestabelecendo os seus próprios fundamentos, ou seja, eles olham para a própria história do anarquismo e falam, afinal de contas, né, o que é isso? Depois, eles elaboram um programa construtivo e revolucionário, né, ou seja, como os anarquistas poderiam colocar em prática uma estratégia de ruptura para chegar até o socialismo, e uma defesa disso que a gente chama de dualismo organizacional, ou seja, a ideia de que os anarquistas deveriam se organizar concomitantemente como trabalhadores dentro de instâncias como sindicatos ou movimentos comunais, né, movimentos militares e outros movimentos de massa, e ao mesmo tempo em organizações próprias dos anarquistas. Né? Então a ideia da defesa desse modelo de organização também é importantíssima. E qual é a tese desse documento? Né? A tese desse documento parte de uma ideia de contradição. Né? A pergunta que os autores da plataforma vão fazer é como, né, uma ideologia, uma doutrina tão potente, com tantas qualidades como o anarquismo,
tem uma situação tão precária do ponto de vista da sua inserção no processo da luta de classes? É isso que eles querem responder. Quer dizer, como com tantas virtudes, no momento em que essas virtudes são aplicadas na realidade, e aqui a reflexão deles é principalmente a Revolução Russa e uma certa interpretação do anarquismo francês, por que essas ideias tão interessantes não penetram, né, da maneira como deveriam nos movimentos de trabalhadores, né? E eles vão apontar alguns problemas fundamentais, né, que estão por trás dessa contradição. A desorganização dos anarquistas, ou seja, essa ideia que eles viram muito na Rússia de vários pequenos grupos, cada grupo com um tipo de estratégia, cada grupo entendendo o processo ali da revolução de um jeito. Depois, a própria fragmentação desse movimento, né, que estava não só desorganizado, mas também dissipado, né, em várias iniciativas pouco relacionadas, e essa própria existência efêmera dos grupos, ou seja, grupos que surgiam e desapareciam, né, tinham uma certa iniciativa, mas não conseguiam acumular para o processo da luta de classes, né? E quando eles tentam responder, né, por que isso acontecia, né, eles identificam não só esses problemas, mas também a ideia de uma compreensão muito diferente do que viria a ser o anarquismo. E eles vão situar duas compreensões que para eles são contraditórias do anarquismo, sendo uma primeira, do anarquismo como movimento de massa dos trabalhadores, e eles partem do Bakunin, né, e do Kropotkin para